Bom dia, povo abençoado do Senhor Jesus. Segunda-feira, início de semana, e aqui nós estamos a dar início com esses pedaços de reciclável que aqui estamos. Essas duas taubinhas foi a que eu achei ontem, não consegui achar mais nada. E esses fios de internet também eu achei. Eu tirei lá mesmo da capa no lugar onde eu achei. Então vamos trabalhar em cima disso aqui, que é a única coisa que tem de reciclável. E aqui eu fiz uma marcação mais ou menos um pouco arredondada, que com estilete devagarinho, aos poucos, com paciência, eu vou tirar esse pedaço aqui e usar essa parte de cima. Bom, já tirei, povo abençoado de Deus, uma parte. Também eu irei tirar a parte de trás. Isso vai ficar mais ou menos assim nessa altura. E essa parte vermelha aqui, que é tipo madeirita, vai servir como base embaixo. Então vou cortar o outro também. E aqui está o cafezinho matinal nordestino de manhã. E aos poucos nós vamos trabalhando e concluindo as nossas obras aos poucos. E aqui eu marcarei esse da mesma forma e cortarei na mesma medida como está aqui, para um ficar ali atrás e o outro ficar aqui na frente, e depois consequentemente vem os telhadozinhos, que é mais ou menos assim. E vamos lá para dar outro segmento na obra. Ali ontem eu paguei um rapaz baratinho no precinho, tá ali a rolinha, os pombos, e os galhos que estavam tudo por ali, ele jogou fora, pelo menos as partes grossas. Tá ali os pombos também ali em cima, já comendo naquela outra casinha velha, e na outra de baixo que a gente fizemos outro dia. Bom, aqui está a parte de baixo que eu irei usar. E aqui eu já furei 4 pedacinhos desse. E eu vou furar na tábua também para amarrá-los, esses 4, como se fosse a coluna subindo para cima. Bom, povo de Deus, eu já amarrei aqui, como vocês estão a ver. É tudo de reciclável mesmo, né? Então não vai ficar 100% na originalidade se tivesse maquinazinha e tudo mais para cortar bem feito como deveria. E como é de reciclável, é coisas achadas por aí, então não tem o resultado satisfatório se fosse de fábrica. Bom, e é mais ou menos assim. Eu vou amarrar esses pedaços de taubazinha que estava lá no fundão do quintal, para ficar como se fosse um telhadozinho num lado e no outro. Tava como se fosse desse pedaço de compensado de madeirita, sei lá. Vamos lá para outra etapa. Boa, povo de Deus, aqui eu já amarrei uma parte dela. E aqui eu farei como se fosse um caixotezinho lateral, né, rodeando de fora a fora, para quando colocar água aqui não cair. Arrumar uns pedacinhos de tabazinha para amarrar por aqui, em nome do Senhor Jesus. Vocês veem, não tem nem muita coisa aqui para trabalhar, então o único meio é inventar. Esse negócio como se fosse cabide de roupa aqui, vou amassar ele um pouco, é coisa de cabide de roupa, né? Eu achei também um pedaço, esse pedaço aqui eu trouxe, que eu vou amarrar aqui em cima para ficar como se fosse o lugar onde vai ficar lá nas árvores atepadas. Bom, povo de Deus, e aqui é mais ou menos assim que iria ficar de fora a fora. Agora eu vou amarrar o coisa aqui como se fosse
o cabidezinho de cabide de roupa, né? Para ficar mais ou menos assim, para quando for colocar ela no lugar, ter algo mais ou menos um pouco bem feito. E aqui eu irei cortar esses pedacinhos de pau como tem aqui e vou colocar 4 arrodeando, cortar isso aqui em 3, para se caso assim, vamos supor, só para ele botar os pezinhos ali e ir para dentro da casinha. É só um modo de dizer, mas talvez nem use. E aqui está mais ou menos toda prontinha já, assim. Boa, pô de Deus, estou botando esses pedaços aqui, que é arredondadinho, né? Que é melhor de botar os pés também. Então estou arrodeando de fora a fora. E ele fica com os pezinhos aqui, as patinhas, sei lá, comendo de boa, sossegadamente, civilizadamente. E aqui eu amarrei de fora a fora nos 4 cantos. Também eu coloquei aqueles 4 coisinhas de cabo de vassoura, pedaço de cabo de vassoura. Se caso ele quiser, vamos supor, né, que aqui é o lugar de botar, só um modo de dizer. Mas aqui não cabe direito ela, mas é só para capear. Então ficaria mais ou menos assim, no ambiente lá que for amarrado. Como eu disse, como aqui é de reciclável, né, toda a fita de reciclável, então não vai dar o resultado como se fosse feito lá de loja, de fábrica, porque ele tem todo o maquinário, tem todo o equipamento correto para fazer ela bem bonitinha, bem detalhada e cortadinha. E no meu caso aqui, como é de reciclável, é manual, então o resultado é esse mesmo aqui, como vocês estão a ver. Era para ser uma casa bem bonitinha, bem bacana, mas não dá para ser o resultado assim, porque é feito manual com pedaços de coisa, como vocês mesmo vê ao longo do vídeo. Mas aqui está. Hoje o dia está chuvoso, né? Eu vou colocar só ela ali na árvorezinha, mas eu não vou colocar comida, porque tudo de graça, né? Sem gastar nada aqui, gratuitamente. Eu vou colocar ela lá na árvorezinha, para amanhã logo cedinho eu colocar algo dentro dela. Boa, pô de Deus, como você está vendo, dia hoje está chuvoso aqui, e eu vou deixar ela aqui como está, mas não vou colocar nada, só colocar amanhã de manhã cedinho, para ver se os pássaros pequenos e tudo mais ele vem para aqui. Então tá aí, pô de Deus, uma casinha de reciclável, feita de coisa de reciclável, sem gastar nada. Faça a sua também e coloque para os passarinhos comer. Em nome do nosso Senhor Jesus, até mais, um abraço, e tudo de bom, e que Deus abençoe a todos, ilumine a vida de todos, e que todos recebam a glória do nosso Senhor Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até mais. Tchau, tchau.